Saúde, colegas! Hoje você vai ver um tema super interessante, super novo. Já passou por aqui, mas você vai aprender ainda mais sobre Media for Equity. O que é isto? É você que é empreendedor, você que é dono de negócio, você vai poder entender como que você pode capturar dinheiro para sua empresa, investimento para sua empresa, em troca de ações, em troca de um pedacinho da sua empresa. E o Bruno Vatté está aqui conosco. Ele é líder deste modelo aqui no Brasil, está à frente da Nexpon, que é um grupo de investimentos que pertence ao grupo NC. A NC tem como maior empresa desse grupo a AMS, a farmacêutica, e o Vatté está aqui conversando com a gente. Vatté, para a gente começar, fala um pouquinho do seu background, por favor. Maravilha, bom dia, boa tarde, boa noite, é assim que se fala, né, Lourenço, no ambiente aqui de podcast. Um prazer falar contigo, um prazer falar com a tua audiência. Vai ser um papo muito bacana aí para a gente conversar sobre Media for Equity. Falando um pouquinho sobre mim, sou natural do Rio de Janeiro, mas me formei em engenharia de computação na Unicamp, em São Paulo. Depois vim aqui para o Sul, hoje estou baseado em Florianópolis, mas vim para o Sul logo que formei, fui trabalhar na Procter & Gamble e no momento seguinte fiquei 2-3 anos por aqui, até que entrei na área de mídia, assim, em que me apaixonei. Entrei na RBS, que era afiliada da Globo, né, nos estados do Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, em 2003, já se vão 22 anos, né? Desde então, fiz uma carreira aqui na área de mídia, saí um breve tempo para trabalhar com educação, que é uma outra das minhas paixões, mas desde 2019 estou aqui na NSC Comunicação, como diretor de novos negócios, liderando a frente de novos negócios, né? E mais recentemente a gente abriu a Nexpon, que é esse braço de investimentos da NSC Comunicação, especializado em competências de comunicação e marketing, né? A Nexpon existe desde julho de 22, foi quando a gente abriu a Nexpon, apesar de a gente já fazer investimentos anteriormente, mas julho de 22 foi justamente quando eu também defendi a minha tese de doutorado, que é a primeira tese de doutorado em cima do tema de Media for Equity no Brasil, onde a gente usou os nossos primeiros investimentos em Media for Equity em 2020 e 2021 como objeto de estudo para produzir esse conhecimento, produzir essa tese e fundar a Nexpon, que é digamos assim, o produto final daquela tese. Então, desde 2022, a gente vem tendo uma atuação bem forte, bem especializada nesse ambiente de investimento de risco, usando especificamente a modalidade de Media for Equity, que a gente vai bater um papo hoje aí. Ô Bruno, maravilha. Então, o grupo NSC, né, é uma potência aí em Santa Catarina, do ponto de vista que tem a principal emissora do país, que é a Rede Globo, e não só a Rede Globo, como outros veículos de comunicação. Com isso, vocês têm uma capacidade muito grande de gerar publicidade, porque vocês vendem mídia. Como que a Rede Globo vive, como a CBN vive, através de mídia, ou seja, eu vou lá, compro o espaço publicitário da Globo e a Globo anuncia a minha marca, né? E aí tem-se um novo conceito, que é relativamente recente, de que ao invés de eu aí comprar com dinheiro a propaganda na Rede Globo e nas afiliadas, ao invés de eu dar dinheiro, eu te dou um pedaço da minha empresa, ações da minha empresa. E em troca, você vai me dar publicidade, né? Explica para mim como que você entrou nesse mundo do Media for Equity e destrincha esse conceito antes da gente falar do trabalho seu aí, por favor. Maravilha, vamos lá. Em 2019, eu voltei aqui para a área de mídia, para a NSC Comunicação, com a responsabilidade ou com o chapéu da área de novos negócios, né? E a gente começou a explorar novos negócios em mídia de uma maneira bem ampla, um espectro bem amplo aí de iniciativas. E uma dessas, um desses conceitos, uma dessas práticas com as quais a gente se deparou foi o conceito de Media for Equity, né? Esse é um conceito que já existia há bastante tempo na Europa, isso é muito comum, né? Existem, inclusive, fundos especializados nesse tipo de investimento de Media for Equity há vários anos.
se começou a tomar corpo a partir final da década de 90 na Europa, né? E no Brasil, isso foi um pouco mais tardio, mas o primeiro grande deal, a primeira grande negociação, né, digamos assim, de forma profissionalizada, usando esse conceito de Media for Equity, foi o deal que a Globo fez com a Stone, né, aquelas maquininhas de cartão de crédito verdes, né? Sim. Na época, a Stone era uma nova entrante no mercado, né? E a partir desse deal com a Globo, tomou uma proporção gigantesca, assumiu uma liderança de mercado a partir desse investimento usando o conceito de Media for Equity, né? Então, a gente viu esse movimento acontecer, isso foi em julho de 19, esse deal, e logo no segundo semestre de 19, nós mergulhamos no assunto, fomos aprender com a Globo o que eles tinham feito, e começamos a prospectar algumas oportunidades para fazer coisas semelhantes aqui em Santa Catarina, dentro desse conceito da área de novos negócios. Então, foi ali que a gente começou a mergulhar no assunto. Diria para ti que a gente hoje... assim, tem várias empresas hoje que realizam esse tipo de trabalho no Brasil, né? Mas nós aqui na Nexpom somos digamos, a segunda mais antiga a fazer isso de forma profissionalizada, estruturada. A gente está fazendo esse tipo de investimento há mais de 5 anos aqui no Brasil, né? O conceito de Media for Equity, Lourenço, e aí para explicar para a turma, ele tem uma raiz que é muito simples, né? Que poderia ser entendido quase que como uma espécie de permuta, né, entre espaço de mídia nos veículos, né, que a gente possui aqui no Estado, em troca de uma participação acionária, né? Em troca de um pedacinho da empresa, de uma participação acionária. Então, de uma maneira bem simples, eu diria quase grotesca da gente definir esse conceito, ele seria isso, né? Mas na prática, ele vai muito além, né? Eu diria que permuta é uma coisa que não caracteriza, não é a principal característica desse conceito, porque o Media for Equity, na hora em que ele avança, né, que a gente começa a entender as nuances, ele tem muito mais a ver com um aporte de know-how, um aporte de conhecimento para a empresa investida do que necessariamente a mídia, né? A gente se autodenomina, inclusive, o braço de investimentos da NSC Comunicação, especializado em competências de comunicação e marketing, né? Porque na hora em que a gente entra numa empresa, a gente leva para dentro dela, obviamente, os créditos de mídia, que são, digamos assim, a moeda dessa transação, né? É o que dá lastro a essa transação, mas a gente leva muito mais do que isso. A gente leva todo um conjunto de ativos e recursos não financeiros, né, de comunicação e marketing, que tem muito mais valor para essa empresa, muitas vezes, do que a própria mídia em si. Ou tem pelo menos tanto valor quanto a mídia. Maravilha. Em si. Maravilha, porque uma empresa que tem um potencial escalável, que usualmente a gente costuma chamar de startup, né? Que é uma empresa nova, com base tecnológica, que tem potencial escalável. Ela, muitas das vezes, ela não tem um know-how grande em comprar mídias, em utilizar bem as mídias, principalmente as mídias tradicionais, que é rádio, TV, out of home, outdoor. Estas empresas nativas digitais, com potencial escalável, que é chamado de startup, costumam trafegar bem na mídia paga, no tráfego pago, no Google Ads, na Meta, que é comprar aquele patrocinado, né? Mas quando vai para o out of home, que são os outdoors, aquelas telas que você vê quando você está passeando pela cidade, nos elevadores, ou quando você está no aeroporto, ou uma propaganda em rádio e TV, ela não tem muito esse know-how, né? E talvez tão importante quanto, e tem ganhado cada vez mais espaço, onde a gente está percebendo uma certa exaustão das pessoas por essas mídias pagas via Google Ads ou Facebook e Instagram. Perfeito, é isso mesmo. Agora, quer complementar? Pode ir lá. Não, então, o que eu ia dizer, só complementando esse teu ponto, que é super importante, é o seguinte, na prática, qualquer empresa, quando está começando, né, qualquer conceito, qualquer empreendedor que está desenvolvendo seu produto, desenvolvendo seu modelo de negócio,
é natural que ele comece sua trajetória de investimento em marketing pelos canais digitais, pelas mídias digitais, né? Porque é a mídia certa para você testar, para você experimentar, para você aprender, para você entender o que traciona, o que não traciona, o que funciona, o que dá certo, o que não dá certo, né? Então, assim, qualquer empresa até um determinado momento é natural que ela comece a fazer investimentos dessa forma aí que você mencionou, através do marketing digital. O que acontece na prática é que a partir do momento em que esse negócio vai crescendo e vai se tornando relevante, vai tracionando, né? O CAC, que é o custo de aquisição dos clientes, né, que é todo o investimento em marketing dividido pelo número de clientes que você consegue efetivamente converter, ele vai crescendo muito rápido quando a mídia é 100% digital, né? Quando a empresa começa a tomar uma proporção maior, um tamanho maior, que ela precisa atingir mais gente, mais público, é a hora em que o investimento puramente na estratégia digital ele se torna muito caro, e aí é a hora em que faz sentido para essa empresa ela começar a olhar para estratégias de espectro mais amplo, né? Para tal da mídia de massa, né? A mídia offline, que ela é menos segmentada, né? Claramente ela é menos segmentada, você tem menos precisão de target, mas você atinge um espectro muito mais amplo, né? Um volume muito maior de pessoas impactadas pela tua mídia. Então, tem uma ciência, tem um pouquinho de arte, mas tem uma ciência aqui por trás de você entender qual é o momento em que o teu CAC cresce tanto que, cara, está na hora de você pensar em olhar para outras alternativas de mídia que não exclusivamente o investimento em mídia digital. E aí é a hora em que a gente entra e a gente consegue agregar valor para essas empresas através do nosso portfólio de mídias. Maravilha. E eu queria agora que a gente falou um pouquinho do que é, né, e do quanto e de quando usar. Agora eu queria falar um pouco assim do DNA, do fenótipo, Bruno, das empresas que mais se beneficiam desta Media for Equity. Você já disse que são aquelas empresas que têm um potencial de escala e estão crescendo rápido. Ponto 1. Agora tem um ponto 2 também, Bruno, que são aquelas empresas que precisam alcançar muitas pessoas. Geralmente elas têm um modelo de negócio B2C, né? Business to Customer, né? Ela é direto para o cliente. Você trouxe como exemplo a Stone, que é a maquininha verde. Ela ganha como? Se os lojistas, se os varejistas adotarem e colocarem aquela maquininha lá para quando o cliente dele chegar, passar o cartão de crédito ou de débito naquela maquininha, né? Então, fala um pouquinho do fenótipo, assim, do DNA das empresas que mais se beneficiam de Media for Equity. Bacana. Acho que é fácil de falar disso, compartilhando um pouquinho de como a gente faz a própria seleção dos investimentos que a gente realiza, né? O que a gente olha numa empresa, né, na hora em que a gente vai tomar a decisão de fazer esse investimento. Então, o primeiro critério, a primeira coisa que a gente olha claramente é a aderência desse modelo de negócio à mídia de massa. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, a mídia de massa, na hora que eu fizer mídia, isso vai gerar valor para a empresa? Ou seja, vai trazer mais clientes, vai ampliar, né, o awareness da marca e aí, por consequência, o volume de clientes, o volume de receita. Então, a primeira pergunta que a gente quer responder na avaliação de qualquer empresa é essa. Assim, a mídia é uma alavanca de geração de valor nesse negócio, né? E aí a gente entende muito fácil que, trazendo extremos, né? Na hora que eu vou vender sabão em pó ou cerveja, ou qualquer outra linha muito vinculada ao consumo, como tu mencionou aí, de business to consumer ou business to customer, é óbvio que a mídia for equity funciona muito bem, né? A mídia ela é decisiva para esse tipo de negócio. No outro extremo, quando a gente olha para empresas puramente B2B, sei lá, trader de minério de ferro, né? A mídia não gera um centavo de valor nesse negócio, né? Então não faz nenhum sentido. Então, o primeiro ponto é esse: em que medida a mídia gera valor, né?
Esse é o primeiro critério. O segundo critério está um pouco relacionado à maturidade dessa empresa, tá, Lourenço? Porque essa foi uma das coisas que a gente veio aprendendo com o tempo. Quando a gente começou a fazer Media for Equity lá atrás, em 2020 e 2021, a gente investiu em muitas startups early stage, né? Startups recém-iniciadas ou com 1 ano de vida, alguma coisa assim. E aí essas empresas, e a gente tem, nesse caso, tanto cases de sucesso quanto cases de fracasso, naturalmente, mas o que a gente aprendeu é que nessas empresas que estão muito iniciantes, a mídia de massa ainda não é o melhor investimento em marketing para elas, né? Elas precisam ganhar um pouquinho mais de maturidade, um pouquinho mais de tração para que possa extrair o maior valor da mídia. Então, ao longo do tempo, ao longo desses anos, a gente veio, digamos assim, subindo o sarrafo, né? A gente começou a investir em startups muito pequenininhas, early stage, depois a gente subiu a régua de faturamento, estrutura, de forma que agora em 2024, os últimos 2 investimentos que a gente fez foram já em, digamos assim, scale-ups, né? Empresas que, apesar de terem começado como startups lá atrás, já estavam faturando aí seus dezenas de milhões de reais por ano, né? E por que essas empresas têm uma aderência melhor com o modelo de Media for Equity, né? Porque, no fundo, essas empresas já têm uma estrutura de marketing formada, elas já têm capacidade de investir numa produção de vídeo, de participação em eventos, enfim, e de extrair um valor maior desse aporte que a gente faz, que é de mídia, sim, mas é muito de conhecimento, é muito de know-how, né? Então, essas empresas elas conseguem incorporar melhor o conhecimento. Então, eu diria para ti que continua fazendo sentido investir em empresas menores, mais recentes, startups menores, mas aí a gente vai adicionar um terceiro critério, que é o quanto ela se vincula estrategicamente conosco, com a NSC, né? Com um grupo de mídia. Em empresas onde esse investimento é muito mais um investimento na linha do venture capital, do private equity, a gente vai olhar um pouco mais para o tamanho da empresa, para a estrutura de marketing que ela já tem, porque isso facilita ela absorver esse conhecimento todo que a gente leva para eles, né? Não, sensacional. E esse conceito aí que você traz, queria destrinchar ele um pouquinho aqui para a nossa audiência. Vocês começaram investindo em startups menores, com menos tração ainda, e que o resultado não foi o que vocês esperavam. E aí vocês dão um passo adiante. Não, vamos pegar startups maiores, que já tem uma área de marketing mais consolidada, mais robusta, porque na hora que o cliente dela, o consumidor, vê ela na mídia, ele vai no evento, vai ver ela também. Ele vai, o omnichannel, né, a multicanalidade, ela se faz mais presente quando a empresa está no momento maior. Exatamente isso. E isso faz todo sentido. Agora você traz um outro ponto que é importante a gente trazer aqui para a nossa audiência, que é mas a gente também olha com cuidado para as startups que estão no início. Mas que tipo, né? Qual que é o DNA, qual que é o fenótipo dessas startups no início que a gente vai olhar? Se elas têm a sinergia estratégica com os negócios da holding NC. Então, perfeito. A holding tem principalmente saúde, né? Eu entendo que o principal pilar da NC seja saúde através da MS. Então, tudo que for na jornada do paciente, na jornada do médico, na jornada da construção de novas moléculas, na jornada de logística, isso pode fazer sentido para um investimento mais estratégico e nem tanto de rendimento sobre o dinheiro, gerando dinheiro. Perfeito, é isso mesmo. Esse teu conceito tá certíssimo, é exatamente essa a linha de raciocínio. Exatamente. E aí, o que eu quero te perguntar nesse conceito é assim, a Nexpon está muito claro que é um fundo, né, que é uma organização que vai olhar para investir.
né? A moeda de troca da Nexpom, ela não vai investir dinheiro, ela vai investir créditos de publicidade, mídia, ela vai entregar mídia, certo? Perfeito. Beleza. É isso aí. Então, você entra com o seu dinheiro, é a mídia, e você vai olhar duas coisas. Crescimento dessa empresa para você faturar no dinheiro. Então, a empresa valia 1 milhão quando você entrou, agora ela vale 100 milhões. Ou crescimento estratégico desta startup para uma provável aquisição que vai contribuir para o seu negócio como um todo, né? E aí, eu queria que você me falasse um pouquinho quais são as suas ações de sucesso enquanto gestor da Nexpom. Quando eu estou olhando um fundo, tá mais claro qual que é o sucesso que os LPs, né? As pessoas que investem dinheiro ali querem. Elas estão dando dinheiro para receber mais dinheiro. Então, o gestor desse fundo tem que aumentar a valorização do dinheiro. Então, se eu coloquei $1, eu quero tirar ali $5, $10, né? Como que você de certa maneira, o seu grupo é mensurado? Como que a sua entrega, a entrega do grupo é mensurada pelos seus stakeholders, pelas partes interessadas? Só para a gente ficar claro, assim, a sua diferença entre um fundo normal. Legal. Eu diria que tem muito mais semelhança do que diferença em relação ao fundo normal quando se trata digamos assim, desse modelo de avaliação de desempenho. Isso. Né? No fundo, o que a gente faz aqui é gerar valor para os acionistas, né? E como é que a gente gera valor para os acionistas? A principal forma, ela sem dúvida nenhuma, gerar múltiplos de rendimento num exit futuro, né? Então, essa sem dúvida nenhuma, a principal forma de avaliação. É o quanto a gente, de fato, gera de resultado para o acionista com esse trabalho. Então, no ciclo normal, a gente faz toda uma avaliação da empresa para entender se ela tem o potencial de crescer com o nosso investimento em mídia. A partir disso, a gente faz o investimento, né? Importante dizer aqui que, depois que a gente faz o investimento, esse crédito de mídia, a gente acompanha a utilização desse crédito durante um período de 2 anos, né? Esse é o combinado, inclusive contratual, né, com as investidas. Então, quer dizer que durante esses 2 anos, a gente participa ativamente do processo todo de desenho e operação das estratégias de comunicação e marketing, né? Então, a gente senta junto para fazer briefing de campanha, a gente senta junto para fazer avaliação de material, para desenhar plano de mídia, para avaliar plano de mídia, para trabalhar relações públicas, assessoria de imprensa, networking, conexões, enfim. Então, a gente trabalha full time com essa empresa para, durante esses 2 anos, garantir que esse aporte de mídia que a gente está fazendo gere o crescimento esperado, né? Depois desses 2 anos, normalmente a mídia, o crédito de mídia, ele acaba, ele se encerra, e aí a gente segue na sociedade, trabalhando junto com a empresa investida na condição de sócio estratégico, né? Nós seguimos sendo o sócio especializado em comunicação e marketing, que vai ajudar a empresa nas discussões estratégicas relacionadas a isso, né? Mas, a partir daquele momento, também a gente começa a olhar com mais atenção para o exit, né? Para a hora em que a gente encerra o nosso investimento, que a gente vende a nossa participação nessa empresa, ou para um outro fundo, ou sai num M&A, enfim, são diferentes possibilidades de exit, né? Então, e aí aqui é a hora em que a gente se monetiza, é a hora que a gente retorna todo esse investimento que a gente fez ao longo do tempo. Então, esse múltiplo de retorno sem dúvida nenhuma, a principal digamos assim, a principal índice, né, de avaliação, a principal medida de avaliação de desempenho que a gente tem. E aí, só complementando esse ponto, tem uma questão bem bacana para compartilhar com vocês, que é o seguinte: a gente, no ano passado, em outubro do ano passado, a gente fez o nosso primeiro exit, né? Até recente, né? A gente
Assim, um fundo, nós começamos efetivamente a investir em 2020, mas ainda num processo de aprendizado grande. A gente, digamos assim, o primeiro investimento realmente estruturado, que está com a gente até hoje na carteira, é uma empresa de 2021. Então, está fazendo agora 4 anos. Mas nesse meio tempo, a gente investiu numa outra empresa, que é a Busca Ônibus, que é uma empresa de busca de passagens, enfim, que a gente saiu no ano passado, né? Então, a gente fez o primeiro exit, e esse foi muito bacana, porque é o primeiro exit de uma operação de investimento em Media Forex no Brasil, né? E a gente saiu com um resultado super bacana de retorno sobre esse investimento. Quantas vezes o retorno pode ser falado? Então, a gente está olhando, quando a gente olha para o investimento, a gente olha menos para quantas vezes o retorno e mais a TIR, né, que é a taxa interna de retorno, né, desse investimento. E a gente está falando aí de uma TIR na casa entre 35% e 40% ao ano, né? Então, é um retorno bem bacana aí para os investidores. Bem interessante. Para a gente caminhar para o fim, Vaté, eu queria que você, num fundo normal, né? Esse fundo, ele costuma, né? Um bom fundo, ele deveria deixar claro qual é a sua tese de investimento, né? E ele precisa, quanto mais pitches ele receber, né? Quanto mais propostas de empresas que desejam ser investidas por ele, melhor, porque ele seguindo aquela tese, ele vai ter uma opção de escolha maior para fazer o investimento, né? Então, num fundo normal, as pessoas costumam pensar que o fundo está fazendo um favor para... Não, o fundo normal é uma relação de negócio, porque o gestor do fundo, ele precisa, o trabalho dele é aplicar dinheiro numa empresa, numa startup. Então, ele quer achar a startup, ele quer trabalhar com a startup, ele tem que manter esse relacionamento próximo para achar boas startups, investir o dinheiro e garantir o retorno para os seus investidores. E aí eu queria que você falasse um pouquinho da sua persona aqui. Quem que é o seu ICP? Ou quais as startups que você pode falar aqui um pouco da sua tese, que se estiver escutando a gente, vai mandar um e-mail, aí você deixar os canais para mandar o pitch aí para você. Legal, maravilha. Então, assim, se você é uma startup, ou conhece uma startup, né, que já validou o seu modelo de negócio, né, que já validou a sua persona, tem claro qual como você resolve a dor e como você gera valor para o teu cliente, e você está na hora de realmente tracionar, escalar esse negócio, eu acho que a gente pode ajudar, né? Hoje a gente está olhando para empresas, então, que mídia seja uma alavanca de geração de valor. Ou seja, se você está investindo em mídia... ou está pensando em investir em mídia de comunicação em massa, em rádio, em TV, em outdoor, talvez esteja na hora da gente conversar. Eu diria que tem uma linha de corte hoje de um faturamento de alguma coisa próximo de R$1 milhão por mês, né? 10, 12 milhões ano. Menos do que isso, eu diria que siga investindo em marketing digital até que esteja no momento certo da gente conversar, né? Porque talvez você não consiga, num patamar abaixo desse ainda, absorver todo o valor que a gente gera, que aí eu vou insistir nesse ponto, né? Que é muito mais do que a mídia, né? O crédito de mídia é a moeda de troca, né? O valor que a gente gera é muito mais do que isso, tem toda uma transferência de conhecimento, uma discussão de governança, um aporte de valor muito mais amplo em comunicação e marketing, né? E você vai ser mais capaz de absorver isso se tiver uma estrutura um pouquinho maior, né? Então, eu diria que essencialmente esses 2 pontos, né? A mídia gera valor e o quanto você está estruturado e pronto para absorver todo esse conhecimento que a gente vai proporcionar nessa relação. Então, são os 2 pontos centrais. E quais são os canais, Vaté, que ele pode te alcançar ou alcançar a Nexpon? Então, a gente está no LinkedIn, a gente está no Instagram, a gente está em tudo como Nexpon, né? Tem aqui, ó, não sei quanto a gente vai estar vendo no YouTube ou no podcast, mas Nexpon é Nexpon, e fica fácil de saber, porque Nexpon é uma abreviação, ou enfim, uma sigla para negócios exponenciais. É isso que a gente quer. A gente quer exponencializar os negócios das nossas investidas, né?
Então, Nexpon é isso. Então, a gente está no Instagram, a gente está no LinkedIn, a gente tem o nosso site, nexpon.com.br. Então, lá são as formas normais. Mas a gente vai certamente se encontrar nos principais eventos do ecossistema de investimento e inovação. Então, a gente vai estar no Web Summit, a gente vai estar agora, essa semana, inclusive, no South Summit, lá em Porto Alegre. A gente é parceiro estratégico do Startup Summit aqui em Florianópolis, que acontece no final de agosto, 26, 27 e 28, se não me engano, esse ano, ou 27, 28 e 29 de agosto. Então, a gente participa muito ativamente do ecossistema de inovação, e aí mais especificamente aqui de Santa Catarina, que é o segundo principal ecossistema de inovação do Brasil. Então, a gente vai certamente se esbarrar por aí, porque a gente está participando ativamente desses ambientes onde a gente trata de inovação, de empreendedorismo, de investimento de risco. É aí que a gente vai estar presente. Sensacional. Vatê, obrigado pelo seu tempo. Aprendi muito aqui com você. Parabéns aí pelo trabalho. E que venha mais vezes aqui, volte outras vezes para contar aí da Nexpon. Maravilha. Lourenço, obrigado pelo convite. Um prazer falar contigo. Estou à tua disposição aí. É sempre um prazer bater um papo em altíssimo nível aí de temas sempre muito interessantes. Valeu. Espero que você tenha gostado também, meu colega. Você pode nos achar no YouTube, no Spotify. Sempre peço, siga a gente, dá like, comente, para que a gente tenha maior visibilidade, para que a gente possa alcançar mais pessoas. E meu arroba é @LorenzoTomé, onde você pode mandar seu feedback lá e pedir a próxima pauta, pedir o próximo convidado. Obrigado e até a semana que vem.